Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de direito sucessório. No nosso último encontro, nós falamos sobre renúncia de herança. No antepenúltimo encontro, nós falamos sobre aceitação de herança. E hoje nós vamos dar continuidade ao último tópico que nós falamos em renúncia de herança. Tá bom? Nós vamos falar sobre cessão de direitos hereditários. Tá bom? Sem mais delonga, vamos dividir a tela e bora lá. Sem perder tempo. O que é que nós vamos trabalhar hoje? Cessão de direitos hereditários. Convém dizer, como a gente já tem reiteradamente informado, abra seu caderno, siga a sequência de construção. Esses tópicos vão ficar com vocês, serão disponibilizados, será publicizado, mas ainda assim, para que a gente aumente a retenção de conteúdo, a gente solicita, por favor, copie, anote no seu caderno, que um caderno de direito civil fique bem bonito. Olha que coisa legal. O que é que nós falamos, introdução? O que é que nós falamos no nosso último encontro? Nós falamos que existe um instituto que se parece muito com essa transferência de direitos hereditários, que é o instituto da renúncia. Então, é comum um indivíduo renunciar a todo o seu direito à herança, na sua totalidade. Nós já sabemos que o efeito ele é retroativo, significa dizer que aquele indivíduo que renunciou à herança é como se herdeiro ele nunca fosse. O efeito ele é retroativo a partir do momento que se formaliza a renúncia. Mas nós falamos também no nosso último encontro que é comum um sujeito renunciar em favor de outro. E que, na verdade, como é que a doutrina chama isso? Nós falamos lá no nosso último encontro. Renúncia translativa. Que essa renúncia faltou aqui um. Que essa renúncia translativa, na verdade, não é uma renúncia. Que essa renúncia, na verdade, ela não é uma renúncia, mas é uma transferência de direito. Porque um indivíduo, quando ele renuncia em favor de outro, na verdade ele está aceitando o seu direito à herança e transferindo para outro. Então não convém falar aqui de renúncia em favor de outro, mas de transferência de direitos. Por isso que no nosso tópico de aula, nós finalizamos isso no último encontro, estamos dando continuidade aqui. Não é uma renúncia translativa, é o nome que a doutrina dá para isso. Mas, na verdade, se opera uma transferência de direitos, uma cessão de direitos hereditários. Então, tendo retomado o que nós vimos no nosso último encontro, convém aqui a gente falar da natureza jurídica. Olha que coisa legal. A cessão de direitos hereditários se parece com alguns institutos que nós temos no direito civil. É bacana a gente falar que essa cessão de direitos hereditários, ela pode se dar de maneira gratuita ou pode se dar de maneira onerosa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a minha cota parte, eu posso ceder o meu direito gratuitamente em favor de alguém, ou eu posso vender, na verdade, essa cota parte ou o meu direito hereditário para alguém. Geralmente, na prática, essa cessão de direito, quando ela é onerosa, ela se formaliza por um valor aquém do valor que o sujeito ele terá direito, e a gente vai entender o porquê. Porque existe uma compensação no que se refere à responsabilidade, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha o que, na minha fala, eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que uma cessão de direitos não deve se confundir, não é doação. Parece, né? Quando é uma cessão gratuita, será que o sujeito está doando uma cota hereditária? A resposta para isso é não. Por que não? Porque na doação,
você transfere coisas corpóreas. Na sessão, você não está trabalhando com coisas corpóreas, você está trabalhando com direitos. Você cede o seu direito. Nós vamos perceber que não é possível a individualização da sessão. Cede-se direitos e não bem. Então, vamos só justificar. Na doação, doação é para coisas corpóreas, ou seja, materializadas. Na cessão, se transfere direitos. Então, cessão de direitos hereditários não se confunde com doação. Um outro instituto que também pode ser confundido é a alienação. Será que um sujeito que cede uma cota hereditária, ele está vendendo um patrimônio? E olha que coisa legal, também não é alienação. Nós não falamos em alienar, porque o sujeito, na verdade, não está vendendo nada. Ele não está individualizando bem por bem. Por isso que não é alienação. Na verdade, o sujeito também só está transferindo direitos de uma forma onerosa. Então, olha que coisa bacana. Cessão não se confunde com doação e cessão não se confunde com alienação, seja respectivamente gratuita ou onerosa. Porque, na verdade, o que se formaliza na cessão é só uma transferência de direitos. Não existe individualização. Perfeito? Se você já sabe que a cessão ela é chamada pela doutrina de uma renúncia translativa, mas que não é renúncia, é uma transferência. E se você já sabe que uma doação e uma alienação, uma venda, não se confunde com a cessão de direitos hereditários, agora, feita essa introdução, a gente precisa saber o que é uma cessão, conceitos. Uma cessão de direitos hereditários. Então, coloque aí. É um ato. Olha que coisa legal. O que nós falamos de aceite, de renúncia, também vamos aproveitar aqui para cessão de direitos hereditários. Então, você vai colocar que é um ato jurídico, negocial. Poxa, isso aqui é muito importante. Porque nós estamos falando aqui que é efetivamente um negócio jurídico realizado. Significa dizer, de novo, terceira aula que a gente fala isso, que aqueles requisitos de existência e validade, que não repetirei mais, eles devem estar presentes sob pena de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico formalizado. Deve ter partes, manifestação de vontade, objeto e forma, requisitos de existência, capacidade genérica, aptidão específica, consentimento, o objeto lícito, possível, determinado ou determinado, forma prescrita e não proibida em lei. E a gente vai ver que a nossa forma aqui também é solene, mas a gente vai consertar o Código Civil, ou pelo menos trazer o que a jurisprudência fala em relação à forma. Mas não se perca, venha comigo. É um ato jurídico negocial em que o herdeiro. Sabe como é que se chama o herdeiro? Cedente. 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 Por escritura pública. Você já sabe. Agora, olha que coisa legal. Nós falamos lá que a renúncia aceite também pode ser feita por termo presente nos próprios autos. Eu vou colocar isso, o termo nos autos. Porque nós vamos ver que o Código Civil não fala disso, de termos nos autos. Mas a doutrina e os tribunais têm aceitado. Então, vamos colocar aqui enaltecer o sujeito cedente por escritura pública ou termo dos autos, porque os tribunais, eles aceitam, transfere, a gente já falou da natureza, transfere gratuitamente ou, vamos botar gratuita ou onerosamente, transfere gratuita ou onerosamente o seu direito, é isso que se transfere, o seu direito hereditário.
Olha que coisa legal. Nós forjamos aqui o nosso conceito. O sujeito só está transferindo e tem uma forma específica que a gente vai ver daqui a pouco no Código Civil, por escritura pública ou termos dos autos. Pode ser gratuito ou pode ser oneroso, o seu direito hereditário. Agora, olha que observação importante nós vamos fazer aqui. Nós já sabemos que os negócios jurídicos, eles podem ser aleatórios. O que é um negócio jurídico aleatório? As partes não podem antever ou eventualidades podem acontecer no negócio jurídico que foi formalizado. Se eu estou transferindo direitos e não estou individualizando, significa dizer que a natureza também desse negócio jurídico realizado é aleatória. E eu vou explicar. Natureza aleatória. E por que a natureza ela é aleatória? Porque o cessionário é a outra parte, tá? O cessionário ele acaba assumindo o risco. Ele acaba assumindo o risco de não receber nada. Cara, vou falar, isso daqui é muito importante. Por quê? Nós já falamos que quando há abertura da sucessão, há uma transferência automática e o espólio vai compor tanto o ativo como o passivo. Então, se o indivíduo ele cedeu o seu direito hereditário e formalizou isso, há a possibilidade de, quando da partilha, existir mais débitos do que ativos. Então, aquele indivíduo que formalizou aquela cessão de direitos pode ser, o cessionário, pode ser que ele não receba nada, em função e tão somente a título de exemplo, do passivo, dos débitos serem maiores do que o que existe em ativo. O sujeito morre, tem um filho, e ele deixa 1 milhão em dívidas e 100 mil em patrimônio. É lógico que se em algum momento da vida do cedente ele formalizou essa cessão de direitos hereditários, o cessionário pode ser que ele não receba nada em função da existência de débitos superiores ao que existe de ativo. Então, a gente tem que falar isso, que a natureza ela é aleatória. Agora, você está entendendo o que eu falei logo no início da aula. Por quê? Porque o cessionário assume o risco de não receber nada. Tá bom? Então, tendo dito isso, olha o que é que nós estamos trabalhando de maneira calma, tranquila, relaxe na sua cadeira. Nós estamos falando de cessão de direitos, tá? Que não é renúncia. Esse termo renúncia translativa é só uma terminologia utilizada pela doutrina, porque em alguns momentos a renúncia se confunde com a cessão. Mas os institutos não se misturam. Não tem natureza nem de alienação nem de doação, e você já sabe qual é o conceito, já sabe que tem natureza aleatória. E agora a gente vai falar da disciplina no Código Civil. Olha que coisa legal. Disciplina no Código Civil. Nós falamos que o Código Civil disciplina. Agora, convém, só a título introdutório, dizer que no Código Civil de 1916, nada havia sobre sessão. Não é legal isso? No primeiro Código Civil, nada havia. Mas o negócio ele era feito, existia uma demanda social. E aí, no Código Civil de 2002, há a previsão. Aonde há a previsão? No artigo 1793. Vou botar aqui. E seguintes do Código Civil. O artigo 1793 e seguintes do Código Civil trabalham com a seção. Bora ver o artigo 1793? Vem comigo. O Código Civil está aberto. Artigo 1793. Meu Deus, quanta coisa importante a gente tem aqui. Não vou colocar ainda os parágrafos, por quê? Porque a gente vai trabalhar com os parágrafos, tá bom? Vamos lá. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão, é aqui a gente para, porque a gente vai precisar fazer anotações. O Código Civil ele é confuso e a gente tem que destrinchar o Código Civil. Quando falo direito de sucessão aberta, nós estamos falando de toda herança.
Então coloque aí, ó, toda herança. Ou bem como do seu quinhão. Imagine que o sujeito, a abertura da sucessão, o sujeito é herdeiro. Ali nós estamos falando de sucessão aberta, é toda herança do sujeito. Ele vai ceder aquilo dali. Ou ele pode ceder, se houver, por exemplo, co-herdeiros, a sua cota parte. Então, se o Código Civil, quando fala de sucessão aberta, está falando de toda herança. Quando fala de quião, está falando de cota. Anote isso. Agora, olha que coisa legal. De que dispõe o co-herdeiro, aí vem a segunda parte. Pode ser objeto de cessão, você já sabe disso, por escritura pública. Meu Deus do céu. Aqui agora você vai falar assim, Ricardo, seu conceito está errado. Porque o Código Civil, por previsão legislativa, entende que a forma deste negócio jurídico é só por intermédio de escritura pública. Mas os tribunais, quase que pacificamente, já aceitam a forma de termo por escrito. Porque é estranho você aceitar o aceite por intermédio de termo dos autos, você aceitar a renúncia por termo dos autos, mas você não tem um instituto análogo ao aceite e à renúncia, tem uma forma diferente das outras formas. Então, os tribunais têm aceitado também os termos dos autos. Vamos botar essa observação? Os tribunais, vou botar em caixa alta, porque isso é importante. Aceitam a doutrina também pacificamente. Não tem um doutrinador que materialize opinião diversa. Os tribunais aceitam a sessão por termo nos autos. Isso é importantíssimo. Aceitam por termo nos autos. Aí nós temos os outros parágrafos, por termo nos autos. Vamos lá. Bora aqui. Estou no tópico 4. Gente, nós falamos, se estamos falando de negócio jurídico, nós já sabemos que comportam nos negócios jurídicos, via de regra, termo e condição. Perfeito? Esses requisitos de validade. Só que termo e condição, também esses requisitos de eficácia, não são possíveis de serem realizados, né, nesse tipo de negócio jurídico. Tá bom? E olha que coisa legal. Se eu estou falando aqui de uma forma, além disso, é bacana você saber que para a sessão ser válida, para ser válida e produzir efeito, como é que se chama a produção de efeito? Eficácia. E eficácia. Para ser válida e possuir eficácia, deixa eu tirar da caixa alta, senão você vai achar que eu estou gritando com você. Para ser válida e ter eficácia, é necessário que a forma seja obedecida. Para ser válida e ter eficácia, a forma deve ser obedecida. Isso daqui é muito importante. Porque não se faz sessão com uma folha de papel. Ah, o sujeito escreveu aqui, formalizou um contrato comigo cedendo. A forma, ela é prescrita em lei. Uma sessão só terá validade e só vai produzir efeito se for feita por escritura pública ou no termo ou por termo nos próprios autos, tá? Eu já falei isso. Vamos só botar uma observação. Vou botar aqui para vocês. Quando a gente vai ver interpretação, e a gente vai ter uma aula específica só de interpretação, aqui é só uma observação, tá? A doutrina, ela ressalta que não é possível depreender uma interpretação extensiva da sessão. Isso é importante. Significa dizer que você vai interpretar a manifestação de vontade nos limites do que efetivamente foi feito. Aqui é só um parêntese que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, tem uma coisa muito legal. Eu já falei aqui, já dei spoiler sobre isso. Será que é possível dispor singularmente de um bem? É possível
dispor singularmente de um bem? Eu estou querendo dizer o seguinte, singularmente, hoje eu estou doido. Será que é possível eu ceder um bem? Entendam, na prática isso acontece demais. Já vi vários. O indivíduo tem um carro. Na verdade, o pai tem um carro, aí o sujeito ele cede, formaliza um negócio jurídico e cede na individualidade de determinado patrimônio. O sujeito tem uma casa, ou pode ser que determinada casa fique com ele. E aí ele formaliza uma cessão acerca de um bem que é do pai, mas ele formaliza isso. Será que é possível dispor singularmente de um bem em uma cessão? Entenda, nós estamos falando de cessão de direitos, tá? Nós já falamos, em função da natureza jurídica, que não pode ser confundido com doação, porque na doação você formaliza a transferência de bens corpóreos, bens individuais, bens que já estão materializados. Então, se você já pegou a essência lá em cima, a resposta antes da gente ir para o código é não. Não, isso não é possível, por força e por disposição legislativa. Fala aqui o parágrafo 2º do artigo 1793. Bora ver? Olha que coisa legal. É ineficaz, vamos colocar aqui. Não. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Perfeito? Isso não é possível ser feito. Agora, o que acontece na prática? Vamos falar de prática? Bom, você está falando, Ricardo, que não é possível a transferência individual. Tudo bem. Mas será que é possível, em determinado contexto, você formalizar a transferência de determinado bem? A resposta para isso é sim. Existem situações que é possível, agora, mediante autorização judicial. O magistrado, a depender da situação, pode autorizar, por exemplo, a alienação, a transferência onerosa de um bem, para que aquela quantia possa ser utilizada, por exemplo, para o pagamento de uma taxa. Porque você vai perceber que na abertura da sucessão, o sujeito tem um prazo, como nós já vimos, o Código Civil fala de 30 dias, mas em função de inovação legislativa, o novo CPC trabalha com 2 meses de prazo, tá? Há essa discussão é, doutrinária, todos os civilistas vão falar que o prazo é de 30 dias, mas em função de regra contida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a gente convém aqui trabalhar com o prazo de 2 meses. Mas olha que coisa legal, é possível, a depender da situação, que o magistrado autorize a venda. Isso não significa dizer que ele está dispondo singularmente, muito pelo contrário. É porque aquele inventário ou aquele arrolamento, naquela situação específica, precisou daquela quantia em função de alguma situação. O coerdeiro ele está passando fome, meu Deus. Excelência, autoriza aí a venda, a transferência desse bem, para que esse patrimônio possa compor ali, que o indivíduo não morra, porque você está ofendendo ali o mínimo existencial do sujeito. Então, isso daqui é uma regra presente no parágrafo 3º, tá? Mas a gente vai botar aqui, ó, que pode o juiz autorizar alvará. Pode o juiz autorizar alvará, autorizar a transferência do patrimônio em função de determinada situação específica contida nos próprios autos. Então, aqui eu vou colar aqui o parágrafo 3º. Olha como a gente está indo na sequência do Código Civil. Isso daqui está muito lindo, pô. Parágrafo 3º. É ineficaz a disposição sem prévia autorização da sucessão. Então, significa que é possível a autorização judicial do magistrado por intermédio de alvará, tá? Por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Tá bom? Então, embora não seja possível a disposição singular, é impossível formalizar a cessão. Você cede direitos e não a individualidade do bem. É possível, a depender da situação, que o magistrado autorize por intermédio de alvará. É isso que é a prévia autorização do juiz, e nós estamos interpretando o Código Civil. Nós finalizamos aqui o nosso primeiro módulo,
de aula, e aí eu retorno no nosso próximo módulo de aula. Mas eu quero fechar aqui esse encontro agradecendo a você pelo prazer que foi essa ministração. Que Deus te abençoe. Fortíssimo abraço. Tamo junto. Valeu.